Oi gente, tudo bem? Eu demorei um pouquinho pra trazer essa review aqui pra vocês, mas hoje eu vou finalmente falar do segundo livro aí do Andrew Piper, que a Dark Side publicou aqui no Brasil, que se chama Os Condenados. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Dark Side Books porque eles me enviaram essa cópia aqui dos Condenados. Então, muito obrigada por confiarem no meu trabalho e por me darem a chance aí de falar mais um pouquinho sobre o trabalho do Andrew. Eu já li o outro livro dele antes, esse daqui, que se chama Demonologista. Eu já fiz, inclusive, uma review dele. Se vocês quiserem conferir o que eu achei, só clicar aqui em cima. O Andrew, ele é um escritor canadense. Ele faz livros de mistério com suspense e terror. E ele fala muito aí sobre vida, morte, espíritos e coisas do tipo. Ele tem meio essa obsessão aí com o céu e inferno e o que acontece com a gente depois que a gente morre. Eu dei uma percebida nisso depois que eu li Os Condenados, depois de ter lido Demonologista também. Ele sempre explora esses temas nos livros dele. E, claro, nos Condenados vai ter bem essa ideia também. Uma das coisas que eu achei mais legais aí é a identidade visual que a Dark Side deu para os livros do Piper. Eu achei realmente incrível, eu adorei porque eles têm toda essa vibe de livro velho. A lombada parece que foi arrancada, o Demonologista é a mesma coisa e ele sempre tem essa textura diferente na capa e ele parece realmente um livro velho. E ele tem muitos detalhes lindos dentro, eu acho super lindos os desenhos que eles colocam, sempre nesse estilo mais preto e branco. Então, dá super uma identidade visual pro autor mesmo, eu adorei. Olha, se vocês olharem, o Demonologista tem essa mesma vibe, atrás também é o mesmo estilo e fica meio como se fosse uma continuidade mesmo, então eu achei isso muito interessante. Outra coisa muito legal é que tanto os direitos do Demonologista quanto dos Condenados estão vendidos aí para serem transformados em um filme pela Legendary Pictures junto com a Universal, então eu tô bem animada pra ver como eles vão botar isso na tela. O que eu achei mais incrível assim no Demonologista, se vocês clicarem pra vocês verem a review, é que ele realmente pega uma coisa muito simples e ele transforma pra você realmente sentir um medo diferente do que acontece nos filmes mais clichêzinhos aí de terror. Se vocês quiserem entender do que eu tô falando sobre o Demonologista, clica lá no cartão e vai conferir. E eu adorei que a mesma coisa meio que continua nos Condenados, que é o fato de que as entidades aí que aparecem, elas não ficam restritas a aparecerem de noite, elas aparecem em qualquer hora do dia, e isso é muito incrível, então você nunca sabe o que vai acontecer. Bom, vou falar um pouquinho então do plot aqui dos Condenados. O protagonista desse livro se chama Danny Orchard e ele ficou famoso aí por causa de um livro contando uma experiência que aconteceu com ele depois da morte. Ele morreu e depois voltou, e aí ele escreveu um livro contando o que acontece depois que a gente morre, pra onde você vai. E ele tinha uma irmã chamada Ashley que morreu junto com ele nesse incêndio quando eles eram novos. Só que ela morreu mesmo e ele voltou. Então ele é meio atormentado pelo espírito da irmã dele. A ideia é essa, eles tinham uma relação meio complicada desde que eles nasceram. E o livro vai explicar isso depois porquê, como é que isso aconteceu. Mas a Ashley, ela era meio psicopata. Então o início principalmente do livro é muito interessante, muito inteligente, porque ele vai mostrando pra você como era essa relação entre os dois. Eu achei isso incrível e você realmente fica meio, cara, o que essa garota tá fazendo, o que ela tá querendo. E aí o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira é a apresentação, onde o Danny conta pra você por que a irmã dele era estranha. E você se sente muito próximo dele, isso foi a coisa que eu mais gostei, porque você realmente parece que é um amigo dele pra quem ele tá contando a história. E você não segue muito uma cronologia, ele vai contando episódios específicos onde foi muito esquisito e onde a Ashley foi muito psicopata. Então essa foi a parte, inclusive, que eu mais gostei, que eu me senti mais perto mesmo dele. Eu amei o suspense mesmo que o Andrew conseguiu desenvolver nessa primeira parte do livro, achei interessantíssimo. Na segunda parte, obviamente, tem um momento de tormento aí, que ele vai passar por diversas provações e ele vai ser empurrado até o limite dele pra tentar tomar uma atitude que vai realmente ser o motivo do terceiro ato, né? No terceiro ato ele vai correr pra resolver os problemas, porque chega um ponto que você não aguenta mais. Eu achei o livro todo muito bom, mas eu gostei muito da primeira parte. Eu adorei o estilo de escrita e eu adorei como o Andrew conseguiu envolver a gente aí nesse mistério e nessa relação muito esquisita entre o Danny e a Ashley. Porque enquanto a Ashley, ela era a menina que todo mundo achava maravilhosa, ela era super talentosa, ela era boa em absolutamente tudo, ela era considerada linda, popular e um anjo, e todo mundo achava que ela era maravilhosa, quando na verdade ela era um pesadelo pra família dela. E o Danny, ele era aquele garoto que vivia na sombra da irmã dele, né? Ele era aquele cara que era meio nerd, meio caladão na dele, e ele sofria na mão dessa irmã. Até que ela morre, mas ela fica puta porque
ele volta. Então, eles eram irmãos gêmeos, então eles tinham muito essa conexão especial aí, que eu acredito que quem tem irmão gêmeo deve entender, mas eu achei que o Andrew conseguiu passar isso muito bem. Eu não imagino como deva ser ter um irmão gêmeo, mas pessoas dizem mesmo que você tem uma conexão além do que você tem com outros parentes. E eu acho que o maior mérito aí do Andrew, pelo menos por esses 2 livros que eu já consegui ler dele, agora eu já consigo fazer uma comparação melhor, é que ele consegue pegar coisas que são normalmente feitas de forma bastante clichê em histórias de terror e dar um toque super simples nela e transformar tudo para que fique realmente mais assustador. Eu acho incrível a forma como o Andrew consegue pegar coisas simples e trabalhar elas bem. Eu acho que, da mesma forma que ele fez no Demonologista, ele conseguiu fazer nessa história. Então, eu adorei as cenas de suspense, as cenas de terror. E eu adorei também a ideia que ele usou aí como base para a história inteira, que é essa ideia de o que acontece com a gente depois que a gente morre. Eu amei a definição dele do depois, né, que ele chama de depois. Você tem um depois bom e você tem um depois ruim. O depois bom, que seria o paraíso, eu acho que é o paraíso que eu mais gostaria de ir quando eu um dia morrer. Que seria, você revive o melhor dia da sua vida, indefinidamente. Que incrível, sabe? Você revive seus melhores momentos do lado das pessoas que você ama. Eu acho que isso sim seria um paraíso. E eu adorei a ideia é muito boa, a ideia é muito simples, mas é excelente. Eu não vi ninguém explorar isso desse jeito ainda, nunca vi ninguém definir o paraíso desse jeito. Inclusive, se vocês souberem de algum filme, ou alguma série, ou qualquer história que retrate isso dessa mesma forma, fala pra mim aqui embaixo, mas foi a primeira vez que eu vi, eu achei incrível. E o depois, ele explora o depois de uma outra forma também. Ele não é necessariamente o seu pior momento, mas ele é uma distorção aí da sua vida, uma distorção da sua realidade e coisas muito estranhas acontecem aí. Você realmente você fica realmente sendo atormentado por outros motivos, mas eu não vou falar isso porque senão eu vou estragar a história pra vocês. Mas eu amei a ideia simples aí que ele usou pra descrever o paraíso, achei isso incrível. Eu adorei também, adorei a forma como ele define algumas coisas. Ele já fazia isso no Demonologista e eu vi que ele repetiu nesse livro aqui também. Coisas como você considerar que o inferno, mesmo você ter uma vida sem propósito. Tem uma hora que ele fala isso no livro que eu achei incrível, realmente. Se você vive e você não tem um motivo, você não consegue achar uma razão pela qual você levanta todo dia, realmente é um inferno, sabe? Todo mundo que já passou por depressão ou por momentos ruins ou se sentiu assim, nem que seja em menor grau, vai entender o que eu tô falando. Realmente, assim, eu gosto dos personagens dele, eu gosto dos problemas que os personagens dele sofrem, né? Tanto o protagonista do Demonologista quanto o protagonista aqui desse livro, eles têm um complexo aí, uma solidão que tá dentro deles desde o início, que acompanha eles aí por motivos diferentes, mas os dois têm esse problema e eu adoro as reflexões que eles fazem sobre vida e morte. Então eu acho que o Andrew faz isso super bem. Eu gostei bastante de Condenados. Ele saiu em junho, inclusive, não foi agora, demorou muito pra eu gravar review pra vocês, eu até peço desculpas, eu queria ter gravado antes, mas vocês já viram aí, né, quem já tava aqui no canal já sabe que eu andei muito sem tempo aí no mês passado por conta das Olimpíadas, inclusive se vocês quiserem ver aí como foi o meu trabalho nas Olimpíadas, é só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aqui no cartão também, que eu fiz um vídeo enorme falando sobre isso. Muito obrigada por assistirem o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram essa review, não esquece de clicar no gostei. Aproveita, se você chegou agora também, já se inscreve no canal e aperta o sininho pra você sempre receber as notificações. Aproveita que você já tá aqui também, me segue nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo no box de mais informações. Eu produzo bastante conteúdo diferenciado por lá, então vem comigo, beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!